Aleluia. Eu acho que já me apresentei, não é? O vinho não conseguiu conter, teve que explodir. Glória a Deus por isso. Mas aqui está diante de vocês apenas alguém que estava perdido e foi achado. Alguém que estava morto e foi ressuscitado. Alguém que Jesus pôs no ombro, uma ovelhinha, e voltou muito feliz para casa. Porque esta ovelhinha sabe muito bem de onde Ele me tirou. E para onde, através do seu tremendo sacrifício, Ele me levou. Então eu gostaria de ser conhecida dos amados como alguém que muito foi perdoado e que muito amou, sem títulos. Mas alguém que realmente foi visitado pelo Senhor. Amém. Então sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, cada um de vocês que está aqui. Com certeza o Senhor os trouxe. E é um motivo de muita alegria para nós, porque vamos compartilhar com vocês hoje a única notícia que importa para sempre. Amém. Então, por favor, amados, podem se sentar. Já adoramos ao Senhor numa adoração que não estava programada, mas o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. E se dependesse até de mim, eu teria continuado adorando e sei que o próprio Deus falaria com vocês tudo que vai ser falado aqui sem que precisássemos falar nada. Amém? Então, amados, o supervisor Michel está dizendo que se alguém não estava preparado e não trouxe um bloquinho para anotar e desejar, eu acho importante, amados, porque quando o Senhor toca no nosso coração, é tão importante registrar. Ai, mas ele não fez isso com João? Escreve, escreve, escreve. As coisas que eu estou te falando, para você não esquecer, não confie na sua memória. Também água, amados, se alguém precisar, eu acho que pode ser distribuída sem nem perguntar. Eu acho que a água pode ser distribuída. Temos a bênção daqueles que dão um copo d'água para os pequeninos do Senhor. Eu acho que todos que estão aqui são pequeninos do Senhor. E podemos servir uma garrafa de água como um símbolo de que a única coisa que nós queremos compartilhar aqui, amados, são palavras de vida eterna. É água viva. Amém? Então, só isto realmente é importante frisar muito para todos os amados que estão aqui hoje. Aleluia. Deixa eu só ver se eu consigo aqui abrir a minha Bíblia, porque estou disputando o espaço aqui com um computador. Não entendi. Então não importa, eu vou abrir. Espero que eu não desligue ele aqui. Poderia ter uma outra mesa, né? Teria ajudado. Era tão bom nos dias de Jesus. Eles se reuniam no monte. E Deus falava, Jesus falava sem precisar de microfone, sem precisar de nada. E aqui estou aqui, bananada com 1000 coisas aqui. Oh, maravilha, muito obrigada, muito obrigada. Não precisa, muito obrigada. Já me ajudou muito. Aleluia, muito obrigada. Em nome de Jesus, muito obrigada. Muito obrigada. Aleluia. Muito obrigada. Tá bom. Aleluia. Aleluia, já oramos. Já entregamos tudo diante do Senhor nesta adoração. Mas queremos também diante do Senhor Deus, aquele que comandou e decretou
quando, desde o princípio, o homem se apartou, ele disse: arrependei-vos. Então, hoje, no mais poderoso nome de Jesus, meu Pai, estamos diante de Ti, trazendo diante de nós o sangue, o precioso sangue do Cordeiro de Deus, com o qual nós fomos comprados e lavados, implorando, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, confessando, Senhor, que somos pecadores, confessando, Senhor, que temos sido negligentes, confessando, meu Pai, que temos nos ocupado muito mais das coisas daqui de baixo que passam e que já passaram para todos os que hoje desceram à sepultura, do que com a Tua voz e com o reino que Tu preparaste e com o juízo eterno que está diante de todo ser humano. Pai Santo, no mais poderoso nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Nós nos arrependemos, meu Deus, porque somos uma geração que vive em meio ao pecado e perdemos a consciência de pecado. Aquilo que Tu chamas, Senhor, de pecado e transgressão, este mundo agora está legalizando e tornando legal, permitido, como se não houvesse consequências eternas. Nós nos arrependemos por sermos esta geração, meu Pai, que depois de um sacrifício tão grande que mudou o tempo na terra, a ponto de que hoje estamos no ano de 2022, porque algo aconteceu há 2022 anos atrás. E agora estamos voltando a uma geração pagã, uma geração que simplesmente correu de volta para o pecado e está correndo de volta para o inferno. Nós nos arrependemos como filhos de Deus, porque possivelmente, Senhor, não temos sido a luz que aponta o caminho, temos nos misturado, buscado o que o mundo busca, e assim perdemos o sal, perdemos o foco. Nós nos arrependemos, Pai, por todas as vezes que desejamos o que o mundo deseja, buscamos o que o mundo busca e fazemos o que o mundo faz. Perdoa-nos, Pai, porque como filhos de Deus, deveríamos ser um povo diferente. Um povo que está caminhando para a eternidade, sabendo que aqui, as coisas daqui de baixo vão passar. Talvez nenhum de nós, alguém de nós aqui, não esteja mais aqui amanhã. Santo de Israel, que este lugar, onde Tu estás, Tu possas contemplar os nossos corações e nos dar corações arrependidos. E entenda-se por arrependimento um retorno. Andávamos para um lado, ouvimos uma voz, demos meia volta e voltamos ao caminho estreito e reto. Que este seja o verdadeiro arrependimento, não em palavras, não em confissões que não saem do nosso coração, mas são apenas uma lista que fazemos e falamos, mas que seja uma atitude genuína, porque o arrependimento vem de Deus. É a bondade dele que nos conduz ao arrependimento. Amém. Obrigado pelo sangue de Jesus. Porque está escrito que quando nós confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar. E o preciosíssimo sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Amém. Preciosos amados, eu não sou uma teóloga, eu nunca fiz uma escola bíblica. Eu sou uma pessoa que realmente, eu posso dizer que eu fui visitada por Deus e a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, se Jesus disse, né, está escrito na Bíblia a respeito de João Batista, o que você veio ver? Quando viram João Batista, né? Você saiu para ver o quê? Um caniço agitado pelo vento. E então, eu também sou uma pessoa que eu quero compartilhar com vocês, tendo como base na Bíblia,
o que aconteceu e o que deve acontecer com todo ser humano que está andando nesta terra. Este ministério não é um ministério de teólogos, um ministério de diplomas. Este ministério é o ministério de alguém que está ouvindo, estava procurando, ou não, talvez não, e ouviu uma voz e começou a buscar. Um povo que realmente ouviu a Deus e mudou a sua vida. Amados, este tema, arrebatamento, que o Senhor me ajude, sem buscar muito, porque temos tempo, mas que o Senhor me ajude a transmitir para vocês que estão aqui, o que significa esta palavra. Uma palavra que atrai a atenção de cristãos e até não cristãos. Um evento que Hollywood deu a sua versão, a sua falsa versão. Uma coisa absurda. E com isso nós vemos que o arrebatamento da igreja é o evento mais importante para o céu, desde a cruz do Calvário. E a igreja de Cristo neste tempo, por estar ouvindo muitas vozes, corre o risco de perder o único evento que neste momento a igreja deveria estar buscando. Amém? Então, quando escolhemos este tema, o tema do arrebatamento, nós sabemos que este momento em que nós estamos vivendo, desde a cruz do Calvário, Deus determinou um dia, do qual está escrito que ninguém sabe o dia nem a hora. Um evento para que todo ser humano que creu em Jesus deveria estar se preparando. Nós vemos que na igreja primitiva e naquilo que ficou registrado na Bíblia, todos no seu tempo esperavam e aguardavam esta vinda. E aqueles que aguardavam se preparavam para ela. Este evento, o arrebatamento da igreja, ele está registrado em vários lugares da Bíblia. Mas ele está registrado de uma forma mais clara no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E este evento, amados, se você não entender a verdade e se preparar, é muito fácil perder. Muito fácil. Porque isto tudo tem a ver com o princípio de todas as coisas. E a Bíblia diz que este evento, ao qual nós deveríamos estar aguardando, porque eu falo como alguém que estava morto e foi ressuscitado, não morte física. Eu sei o que é morte. Morte não é o teu corpo dentro de um caixão. Morte é você não estar conectado com a fonte da vida. Se você não estiver preparado para isto, eu posso morrer hoje. Eu posso partir desta terra hoje. E já ficará determinado se eu vou ressuscitar quando a trombeta soar, ou se eu vou permanecer na morte, aguardando o juízo final. A gravidade disto para todos nós que estamos aqui é tão grande. E a igreja tem falhado em alertar o mundo e alertar as ovelhas de Cristo para esta realidade. Para que todos tenham uma oportunidade de se preparar. Onde você vai passar a tua eternidade? Estamos tão preocupados com o nosso futuro, com a aposentadoria, em garantir a nossa velhice, nem sabemos se vamos envelhecer nesta terra. Estamos tão preocupados com planos de saúde, garantir que eu vou ter uma assistência se eu ficar doente, nem sabemos se vamos. A gente tem tanta fé
que vai ficar doente, que já garante, paga até estando são. Olha a loucura. Agora, quem está se importando com a eternidade? Quem está se preparando para isto? Tem uma diferença muito grande entre cristãos e cristãos, ovelha e ovelha. Você pode ter 2 peixes na tua frente. Os 2 são peixes. Você olha, os 2 são peixes. E você tem de um lado água salgada, do outro lado você tem água doce. Pega um peixe, coloca na água doce e vê como ele se comporta. Obrigada. Estou precisando. Não tem onde pôr aqui? Está ótimo. Muito obrigada. Você coloca aquele peixe na água doce e vê como ele se comporta. Ele pode sufocar. Você coloca na água salgada, ele sai nadando. Quem olha para nós, olha e pensa, são cristãos. Mas os verdadeiros cristãos estão sufocando no pecado deste mundo. Nós estamos gemendo. Isto não é o meu lugar. Não pode ser assim. Está faltando alguma coisa. E isto deve gerar em nós uma angústia e um desejo. Então nós somos peixes da água da vida. Peixes que só têm vida e só nos sentimos plenos e convictos e em segurança quando estamos no lugar certo. Este lugar certo se chama em Cristo. Então que o Espírito Santo me ajude a focar, porque o assunto é tão grave, amados, que nós sabemos que quando este evento acontecer, ele é um evento único, será irreversível. Assim como a morte, quando você perde alguém, num acidente, por exemplo. Eu preciso dar este exemplo porque eu acho que é o exemplo mais claro. Alguém que perdeu uma criança afogada na sua própria piscina. O que você daria para voltar 1 segundo antes e não ter deixado aquela criança chegar lá? Será que você sentiu a dor de por um momento você ter perdido um tesouro que Deus te deu? Quanto mais no momento quando a nossa alma for arrancada deste corpo e você não ter mais condição de definir mais, de decidir o seu destino eterno, porque o tempo acabou. Então, quanto daríamos para voltar atrás e fazer a escolha certa? Então, meu desejo nesta manhã é que todos os que estão aqui tenham uma consciência de que ninguém aqui morrerá. Este corpo é como este casaco, que quando eu tirar, eu olho para ele, pode queimar, pode enterrar, pode levar lá para onde eles queimam os corpos lá, incineram. Não faz mais diferença, mas o que eu sou, eu estou olhando para aquele corpo. E neste momento, a minha alma será arrastada para algum lugar e eu não terei mais controle disto. Se eu conseguir, pela ajuda do Espírito Santo, transmitir para todos vocês a gravidade da sua vida sobre a terra, eu tenho certeza que por toda a eternidade estaremos juntos na casa do Pai. Amém. E não vai importar os abalos nesta vida, não vai importar. Os filhos de Deus, eles estão indo para casa e o Senhor Deus vai nos guardar se nós estivermos em obediência a Ele. Este evento é como a morte, amados. Na hora que essa trombeta tocar, somente aqueles que estiverem preparados e atentos
serão levados e participarão. Será um evento irreversível, irremediável, irrecuperável, irreparável. Para alguns será alegria e gozo eterno. Para outros será uma tragédia eterna. Então, preciosos, abram comigo, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 1. E nós vamos fazer uma base. Porque o que vem depois de mim, as outras palestras, vai explicar e dar base para isso que eu estou falando. O meu objetivo aqui é muito mais espiritual do que teológico. Não estou dando um estudo para ninguém aqui, para acrescentar algum conhecimento. Eu estou transmitindo para vocês uma verdade eterna, que somente o Espírito Santo pode confirmar para aqueles que são filhos de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Uma verdade absoluta que a humanidade e a igreja perdeu. Gênesis 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Só este versículo já seria motivo para falarmos muito. Porque a verdade objetiva é: esta terra e estes céus têm um dono. Vocês me ouviram? Este lugar onde nós estamos, para qualquer lugar da terra, e o espaço, as galáxias, foi criado por alguém. E ele é dono. Então, quando você fala em arrebatamento, algo que está inserido aqui é: o dono da terra está vindo. O dono da casa está vindo. E vai pedir contas a nós, que somos inquilinos temporários aqui. Então, Gênesis 1 fala uma verdade que parece: criou Deus. A gente canta esse versículo, nem fala muito dele, né? Porque já é muito batido. Este versículo estabelece a verdade de toda a Bíblia. Tudo isto que você vê, inclusive você, nós vamos chegar no versículo 26, tem um dono. E a maior loucura do ser humano é negligenciar este dono. E em um momento na sua loucura achar que é dono de alguma coisa aqui. Porque se partir hoje, vai deixar para trás e não vai levar nada. Gênesis 1 então diz: no princípio de todas as coisas, criou Deus os céus e a terra. A partir do versículo 1, começa a sequência da criação de Deus. E nós observamos que Deus está criando algo com um propósito. Deus tem um objetivo nisto, Ele é um Deus de propósito. Não essa bobagem que você vê que os caras falam, fazem, escrevem livro, propósito. Vou ser bem sincera. Se o propósito de Deus, quando você fala Deus tem propósito, não te entregar direto no céu, não terá valido nada. Amém? Deus tem um propósito: nos arrancar de um lugar onde nós fomos enfiados e lançados e nos levar para o lugar onde Ele determinou que nós estivéssemos. A partir de Gênesis 1, por favor, abram comigo.
lá no fim da Bíblia. Vamos a Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor, que se importou com a nossa eternidade, por isso nós estamos aqui hoje. Ele se importou conosco. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Quando você vê aqui no versículo 1 de Apocalipse 21, Apocalipse é o livro mais lindo da Bíblia. Porque Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Não sei se vocês sabem, está escrito. Apocalipse 21, 1, ele diz: e vi um novo céu. E vi uma nova terra. Porque aquele primeiro céu de Gênesis 1 e aquela primeira terra de Gênesis 1 passaram. E o mar já não existe. Isto nos diz, meus amados, que nós ainda estamos neste processo. Se tem um começo e tem um fim, em que lugar desta cronologia nós estamos? Se existe um primeiro céu e uma primeira terra, que é onde nós estamos agora, e haverá, no fim, quando tudo que está neste livro se cumprir, um novo céu e uma nova terra, por que Deus precisou criar um novo céu e uma nova terra? Para quê? Para quem? Um dos maiores enganos que nós, como cristãos, ou até os ímpios, tem, que o diabo conseguiu nos convencer, é te dar uma falsa segurança de que você vai estar com Deus. Você vai no velório de alguém, está lá deitada aquela pessoa, foi um adúltero, um trapaceiro, ele oprimiu as pessoas com dinheiro, ele desprezou a Deus, ele desprezou os órfãos e as viúvas. Aí quando ele está lá naquele caixão, todo mundo fala, ele está com Deus. E todo mundo que está ali acredita. Qual é a mensagem que está sendo transmitida nesta mentira? Pode viver como que ele viveu, vai estar tudo bem nessa hora, já está com Deus. É a mentira que todo mundo gostaria de morder. Vive como você quer e depois você vai estar com Deus. Eu pergunto para vocês, vamos falar da igreja agora. Um pastor ou um crente trapaceiro arrancou dinheiro de todo mundo, pregou dinheiro, nunca falou da cruz e do sangue de Jesus. Quando está lá, oh, foi um homem maravilhoso. E todos os filhos de Deus que estão ali falam, se ele está lá, então eu posso trapacear, posso pregar dinheiro, posso casar de novo, posso ter amante, posso negociar. Todos nós estamos vivendo essa mentira. Mas Deus nos ama. Quantos morreram hoje sem ouvir isto? Mas Deus se importou com a sua eternidade, com a minha eternidade. Então esta mentira que o diabo pregou na igreja tem se perpetuado. Viva como você quer e você estará com Deus. Viva como você quer e quando o arrebatamento, a trombeta soar, nós vamos embora daqui.
é a mesma mentira. Isto é um engano. Então, quando você vê novo céu, nova terra, pois o primeiro céu de Gênesis 1, a primeira terra de Gênesis 1, passou. E o mar já não existia. Aquilo tem começo e tem fim. Se eu parar agora, descer aqui, você já ouviu tudo o que você precisaria ouvir. Assim como a nossa vida na terra, esta terra e este céu tem começo e tem fim. Se você é um pai sábio, a única herança que você vai deixar para os seus filhos é o Senhor Deus e o sacrifício de Jesus. Se o teu filho tiver Deus, o verdadeiro Deus e a verdadeira redenção, você pode partir em paz. Deus vai cuidar dele. Não precisa se matar para dar bens materiais. Voltem, por favor, para Gênesis, capítulo 1. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele criou para alguém. Quando chega no versículo 26, ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu preciso parar aqui. Eu preciso parar aqui. Quando o Senhor Deus, por favor, quais são os atributos de Deus? O primeiro atributo que nós conhecemos como Deus, sendo de Deus, que a Bíblia está cheio dele. Deus é santo. Isaías 6, 3, ele fala santo, santo, santo. O que significa santo? Separado de tudo o que é pecado. De tudo que não é Ele mesmo. Deus é santo. Qual é o segundo atributo de Deus? Que nós conhecemos muito bem. Justo. Deus é justo. A justiça é a base do trono de Deus. E justiça, entenda-se por justiça, quer dizer a lei moral de Deus. A lei eterna, imexível de Deus é cumprida à risca por Deus. E nós sabemos muito bem que estas leis estão desde o Antigo Testamento em forma de lei e no Antigo Testamento em forma de conduta de um povo cuja lei de Deus está gravado nos seus corações. Um povo que o governo diz, ou até as leis injustas dizem que você pode sonegar. Mas a lei de Deus gravada no teu coração, você nunca vai ousar fazer isso. Justiça é um cumprimento pleno da lei moral eterna de Deus. Um povo que jamais consideraria um aborto, embora as nações possam legalizar, mas eles têm gravados a justiça, que considera que um bebê que já é gerado, ele já é uma alma para Deus. E vive para sempre. Você jamais consideraria cometer um homicídio. Estou dando exemplos de coisas básicas da nossa vida. A justiça de Deus diz, não adulterarás. Deus é fiel. Os filhos de Deus são fiéis. Aqui, no coração. Não vou entrar nisso, porque tem adultério físico e tem adultério espiritual.
E tem várias formas. Adulterar significa você se desviar e transgredir uma aliança feita. Uma decisão que você tomou. E você assume e preserva aquilo. Porque você teme a Deus. Você vai embora. E Deus te dará contas. Justiça é cumprir fielmente a lei moral e eterna de Deus. O outro atributo de Deus. Deus é puro. Ele não se mistura. Ele é luz, sem treva nenhuma. Amados, Gênesis 1:26, eu fiquei maravilhada quando eu comecei a meditar. Você pode ler isto muitas vezes e nunca vai cair essa ficha que eu te falei. Então, tu me criastes como tu és. Alguém entendeu? Senhor, o Senhor me criou à tua própria imagem e semelhança, mas eu não sou. O Senhor é totalmente diferente de mim. O que deu errado, o que aconteceu? Quando eu descobri isso, eu comecei uma busca. Eu quero ser como tu és. Porque o Senhor disse. E aí você abre os olhos, você começa a ver Deus falando em toda a Bíblia. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, porque como é perfeito o vosso Pai do céu. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Então, amados, nós somos um computador perfeito, mas que entrou um vírus, desconfigurou. Você dá um comando, ele não te obedece. Ele está corrompido. Ele está obedecendo outro comando. Olha que eu nem entendo nada disso aqui, mas eu consigo entender isso. Você entendeu que nós somos desconfigurados? Entrou um vírus que não reconhece mais o dono original e agora obedece outros, e nós precisamos urgentemente do antivírus. Senão você vai pegar isso aqui e jogar no lixo, ele não te presta para nada. Gênesis 6. Deus olhou e falou: quem é esse povo? Gênesis 6. Eu nem conheço eles. Eles nem me conhecem. Eu falo, sejam santos. Eles dizem, não. Isso não é mais para esses dias. E Deus falou, pratiquem a justiça, paga o que você deve. Não pegue emprestado além do que você não pode. Viva com o que você tem, alegre-se. Seja grato pelo que você tem. Não. O mundo me dá oportunidades e eu quero oportunidades. Seja fiel na sua casa, seja fiel à tua esposa. Não. Hoje é permitido, aquele pastor largou e está com outra, aquele já largou duas, está com outra, aquela pastora lá já... Aquela pastora vai para Nova York, ela vai fazer compras em Miami, eu também posso ir. Um povo desconfigurado e Deus olha e Ele diz, não vos conheço. Só que tem um detalhe, esta terra aqui, diz o Senhor, é minha. E vocês estão sujando a minha casa. Vocês estão zombando do meu nome. O inimigo, que é o dono desse vírus e é quem está te dominando e governando agora, ele te abraça e fala para mim que você deveria ser a minha imagem e semelhança. Ele te abraça e fala, olha o que eu estou fazendo com a tua imagem. Ele agora é a minha imagem, diz o diabo. Gênesis 6, Deus olhou e não viu isto aqui. E ele procurou pelo menos um. Ele procurou, será que tem alguém que entenda? Romanos 3. Será que tem alguém que busque a Deus? E ele olhou. E
Ele, graças a Deus, encontrou um. Ele encontrou Noé. E esse tempo aqui, Jesus disse que é exatamente como os dias de Noé. Quantos bilhões de pessoas tinha nos dias de Noé? O arrebatamento é um evento celestial, pelo qual o Deus Criador pagou um preço inimaginável para nós podermos entrar numa arca e sermos considerados dignos de entrar no reino santo, onde o pecado nunca mais vai entrar. E eu digo nunca mais porque ele entrou. Ele entrou. Nós sabemos que houve algo no céu. Houve alguém no céu que diante do trono de Deus, na presença do Altíssimo, Ezequiel 28, surgiu iniquidade. Esta confusão que você vê na igreja e na terra começou no céu. Não vou me aprofundar porque não tenho tempo. Eu estou tendo uma conversa com vocês. Deus olhou nos dias de Noé e não viu ninguém. Eu tremo. Eu olho e falo: será que o Senhor vai me achar? Será que quando o Senhor olha para mim, eu sou alguém considerado digno do Senhor se importar de vir e me preparar para me levar para casa? Ou eu vou ser aqueles que Ele olha e fala: não vos conheço, mas eu preguei, eu expulsei demônio. Ele fala: você está desconfigurado, você foi enganado. Gênesis 1:26. Deus te criou a imagem do Deus Santo para você ser santo. Santo significa: nós estamos neste mundo, mas nós não temos nada a ver com este mundo. Mas irmã, a irmã não entende. Eu tenho tanto negócio. Eu sou um vendedor, eu sou um empresário. Eu tenho tanta coisa. Se eu for fazer o que a irmã está falando, eu não trabalho. E aí Deus fala: então não trabalhe. É melhor entrar no céu sem trabalho do que ir para o inferno e deixar ainda tudo isso que te corrompeu aqui. Alguém está me entendendo, será? Posso ouvir um amém, irmão? Diga amém mesmo, não tema, você não sabe se estará vivo hoje à noite. O que vai adiantar tudo isto? O que vai adiantar eu vir aqui falar: Deus está me mostrando que Ele vai. Tenho medo, não tenho nem coragem de falar essa bobagem. Que não saia da minha boca esta abominação de te prometer coisas para essa vida. Quando Deus só fez uma promessa, Ele diz, João 17, a promessa de Deus é esta: a vida eterna. Aí você vai falar assim: só isso? Mas o que adianta a vida eterna aqui? Eu tenho conta para pagar, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo. Por toda a eternidade, vão ranger dentes, vão queimar, porque não deram valor para aquilo que Jesus fez. E Ele prometeu que se nós buscarmos isso que nós estamos buscando aqui, o reino de Deus, a justiça dEle, voltarmos à imagem e semelhança dEle, para podermos entrar na presença dEle. O resto é resto. Aleluia. Deus criou o homem à imagem e semelhança dEle. Espero que você esteja inserido nisso aqui. E comece a pensar: se você não for a imagem e semelhança dEle como originalmente Ele te criou, o Deus que você está seguindo e o Jesus que você está seguindo é outro, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 11.
Mas nós vamos chegar lá porque esta é o mistério que vem depois de mim. Como Deus vai abrir isto para você e vai te mostrar o engano que está acontecendo no meio da humanidade. Porque, amados, nós não falamos só para crentes. Porque qualquer ser humano, não é? Os nossos irmãos que estão ali, talvez eles nem se importem muito com Deus, mas eles são destinados, você é destinado para o céu. Deus te criou a imagem e semelhança dele, amém? Quer você entenda, quer você não entenda, quer você queira ou quer você não queira, a promessa que é para nós é para qualquer pessoa que está aí na rua andando. Esta é uma mensagem que não é para a igreja só. Esta é uma mensagem que é para toda a humanidade, que deveria ser a imagem e semelhança de Deus, e que sabe que nós estamos convivendo neste tempo e sendo confrontados com o salário do pecado. Morte, morte, morte. Pilhas, saco plástico. Esta humanidade, Deus está gritando para eles: o homem sem o Espírito, ele é como esta carne. Não serviu para nada. A tua vida não acrescentou nada. Você não abriu um buraquinho para Deus entrar e iluminar alguém. Depois que Deus criou o homem, vou pular tudo. Nós vamos para Gênesis. Vou passar pelo Gênesis 2:7. Que aqui começa tudo. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Foi assim que ele nos criou. E então, depois que ele criou aquela casca, Deus veio e fez um milagre maravilhoso. Ele soprou, mostrando que esta casca aqui, isto aqui, que o povo se mata para alimentar, para vestir com roupa cara, para ter carro bom, para carregar isso aqui. Paga os cirurgiões plásticos para consertar isso aqui. Toma um monte de vitamina para garantir isto aqui. Que sem o Espírito, quando Deus retira o que é dele, volta ao pó. Aleluia! Aleluia! Então Deus soprou o que realmente dá vida a este corpo. O sopro, ele diz. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Aleluia. Glória a Deus. E o homem se tornou alma vivente. Quando você chega em Gênesis 9, você vê Deus criando uma situação para você e para mim. Não foi para Adão só. Foi para você e para mim. Deus criou aquele homem, então ele colocou 2 caminhos. Chamados árvore da vida. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou naquele jardim 2 caminhos. Diante de Adão e Eva, não pense numa árvore, não seja uma pessoa que vai querer descobrir o que é. São 2 caminhos e 2 escolhas. A árvore da vida, que nós sabemos muito bem que é Cristo. Não tem beleza, não tem formosura. Não havia nada nele que nos agradasse. Ele era desprezado. O mais rejeitado entre os homens. Até hoje Jesus, ele não é agradável. Por isso o diabo teve que criar um Jesus legal. Um Jesus que te dá o que você quer. E nunca te repreende o teu pecado. Não se importa com o teu destino eterno. Desde que o teu evangelho é, olha, Deus me deu um carrão, Deus me deu uma casa, Deus me deu uma moto. Eu tenho nojo de falar isso, porque eu tenho temor, isso mata.
Isso está matando toda a igreja. Quando na verdade ele disse que nesta vida ele foi desprezado. Jesus está escrito, eu poderia abrir, mas eu não vou ter tempo. Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1, do 15 em diante. Ele é a própria imagem de Deus. Jesus em Hebreus 1 diz, ele é a imagem do Pai. E a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1, do 2 em diante. Ele está falando de Jesus. E como que ele viveu nesta terra? Então Deus colocou naquele jardim 2 escolhas. A árvore da vida e uma árvore que te dá conhecimento. Ela é muito agradável à vista dos olhos. Ela parece muito boa para comer e ela dá muito conhecimento. Mas ela não dá vida. Ela é morta. E vocês vão ficar chocados quando o bispo João Rafael mostrar para vocês que nós estamos empanturrados nessa árvore e não sabemos. Vocês vão ficar chocados. Quando Adão fez esta escolha que nós sabemos aqui, eu preciso ensinar algo para você. Alguém aqui tem pai, mãe, teve um pai e uma mãe. Alguém aqui teve avô e avó? Todos. Alguém aqui teve bisavô? Tataravô? Tataravô? Você entende que nós já existíamos dentro deles. Porque nós somos algo que veio replicando. Agora eu pergunto para você, vou te fazer uma questão muito importante. Se todo ser humano entrar no ventre da sua mãe, seja homem, seja mulher, volta ao ventre da mulher. E esta mãe entra no ventre da mãe dela. E se for sucessivamente assim, fazendo um rewind, vai dar onde? Vai dar onde? Vai dar afunilar em Noé, porque só sobrou ele. Vai entrar em algum filho dele, vai entrar nele, vai entrar e vai dar em Adão. Em Adão, Deus contemplou toda a humanidade. Toda a humanidade estava dentro de Adão. Alguém me entendeu? Nós estávamos lá em Adão. Adorávamos a Deus em Adão. Aí está escrito que Deus vinha falar com Adão. Eu estava lá em algum lugar em Adão. Agora é uma coisa minha. Quando Deus vinha falar com Adão, eu ficava pulando, falando, ele vem falar, ele está vindo, ele vai falar. Adão andava com Deus. Então Adão era santo. Você foi criado santo. Quando chegou no versículo 16, vem a razão da tua existência e a razão para nós estarmos aqui. Este livro tem a ver com você e comigo. Depois que Deus criou o homem, Ele criou um teste. Porque no final, Ele vai criar um novo céu e uma nova terra para um novo povo. E a minha oração é que você esteja lá. Porque naquele novo céu e na nova terra, o pecado nunca mais vai entrar. Então nós vamos ter que lidar com o pecado aqui e agora. Aleluia. Maravilhoso que Deus não deixou a gente morrer antes desse dia, não é? Ai, quando eu entendi isso, eu fiquei tão feliz. Porque se eu tivesse morrido hoje, eu não teria oportunidade de me consertar. Você está tendo oportunidade hoje. Aleluia. O Espírito Santo está conosco. Deus é fiel. Aqui no versículo 16 de Gênesis 2, Deus dá uma ordem. Agora eu vou te observar se você vai me obedecer. Se houve pecado no céu, na eternidade, diante do trono de Deus, e Deus observou
aquele que era o mais formoso, o querubim da glória. Se você tiver tempo, você leia Ezequiel 28 e leia Isaías 14. E você vai ver que este anjo, chegou a idade do põe e tira óculos, né? Eu olho e não vejo ninguém, olho aqui e não vejo nada. Graças a Deus, esta barraca está sendo demolida. Isso quer dizer que Deus vai me dar um corpo novo, onde não vou precisar mais de óculos. Glória a Deus. Na eternidade. Aqui a gente vai usando porque ainda não é agora. Amados, começou uma situação no céu, no trono de Deus. E Deus observou e se calou. E por Deus se calar, eu estou falando com você hoje. Por Deus se calar, aquele querubim que era o portador da glória de Deus, ele habitava, ele circulava no trono, ele circulava em todo o reino de Deus, ele era o representante de Deus. Surgiu algo nele, de repente ele achou que ele era tão poderoso que ele era como Deus. E ele começou a não concordar muito com aquela questão de que tem que ser tudo do jeito que ele quer. Tem que ser tudo do jeito que ele quer. A minha opinião não importa. Eu também sou inteligente. Eu tenho poder também. Deus pelo menos poderia me levar em consideração. É assim que nasce a democracia. Mas no céu é teocracia. É uma vontade. Olha a redenção levando a gente de volta. É uma vontade. Uma lei. Quem quer entrar no céu vai se submeter a Deus aqui e agora. É um caminho muito grande de volta. Tá? Senhor, o Senhor pode fazer esses 25 minutos o que demoraria 1000 anos? Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Então, estou sendo objetiva, por isso não estou lendo. Se eu fosse ler, ia demorar muito mais. Então, amados, Deus observou o que surgiu no coração dele, está escrito, surgiu nele iniquidade. E Deus observou, e ele deu um passinho assim, falou, agora ele vai me fulminar. E não aconteceu nada. Aí um dia, numa conversinha com outro anjo, ele manifestou a opinião dele, com muito temor de Deus. Tudo bem, ele é santo, ele é muito bom, mas, puxa, podia ser diferente, você não acha? Eu também acho, sabia? E ele começou a contaminar aqueles que, na verdade, nem chegavam perto de Deus, mas viam ele. Então ele começou a falar o que ele queria. Por quê? Porque se ele está com Deus, então ele está falando o que Deus está falando. Neste ministério acontece isso também. No seu ministério também acontece isso. Você está debaixo de uma pessoa iníqua. Um pastor que está te espremendo, está te esmagando. Mas como você não tem acesso ao líder do ministério, mas aquele é um líder, você fala, não, ele está falando, vai ver que então é de Deus, né? Vai ver que o líder está aprovando. Oh, meu Deus. Alguém está me entendendo? Todos eles tinham acesso àquele anjo que habitava na presença de Deus, eles confiavam que o que ele falava vinha de Deus. Estou falando pelo meu espírito com entendimento, porque eu vou te falar, você quer entender o que aconteceu no céu? Olha o que o diabo está fazendo na terra, na igreja, e você vai entender o que aconteceu no céu. Porque ele está replicando na terra, desde o princípio, a mesma rebelião que ele fez no céu. Ele está replicando na terra. E nós estamos sendo enganados. Deus observou e deixou o teste. Houve um teste no céu. E Deus se calou. Deus não poderia ter, na hora que ele começou a falar e iniquidade surgiu, você não teria posto ali fora? Sabendo que ele iria contaminar 1/3 dos anjos? Presta atenção, estou falando com você. Mas Deus precisa provar o teu coração. A iniquidade que aconteceu no coração daquele ser angelical
tinha que vir à tona em todos os corações no céu. E aconteceu no céu, com os olhos de Deus observando tudo, uma separação entre anjos e anjos. Deus deixou ele esgotar a rebelião dele. E todos aqueles que tinham esta rebelião no coração, replicou. Concordo com você. Você tem razão. Então, a gente podia então fazer alguma coisa, você não acha? A gente pensa que era tudo perfeito. Agora é. Isso que eu vou dizer. Agora é. Porque essa rebelião nunca mais vai entrar lá. Então nós vamos ter que ser sarados dessa rebelião aqui e agora. Não vai entrar aqui. Para isto veio o sangue. Hebreus 9 fala: o próprio céu foi purificado com sangue. Os utensílios do tabernáculo. Então, o padrão de purificação para o céu qual é? O sangue. O sangue. Você tem o sangue? Se você tem o sangue, você não vive mais na prática do pecado. Ah, não vive mais. Porque o padrão do sangue é este. Agora, se você fala do sangue e vive em pecado, você está profanando o sangue. Existe um juízo terrível em Hebreus 6, do 4 em diante, do 4 ao 6. Então, amados, aqui vem o teste. E disse Deus: de toda árvore do jardim, você pode comer livremente. E lá ele fala que as árvores do jardim eram muito gostosas. Eram agradáveis à vista. Eram árvores, no versículo 9, você vai ver que as árvores que Deus criou para Adão eram muito maravilhosas. Mas tinha uma árvore especial. A árvore da vida. Também estava disponível para ele. Mas Deus não mencionou. Ai, que mistério. Deus não mencionou. Deus só falou para ele: daquela lá você não come. Deus não impôs, coma dessa. Alguém observou? Deus só falou: olha, daquela não, de todas as outras. Aí Deus deve ter falado: por favor, coma da árvore da vida, por favor, coma da árvore da vida, por favor, coma da árvore da vida. Mas essa é a tragédia, mas essa tragédia vai acabar bem. Porque Deus está tirando uma humanidade para habitar no novo céu, eternamente. Aleluia. 17, agora vem o teste do céu. Quando Deus observou que todos os anjos, ele observou, que ele foi falar com um, ele falou: você não tem medo? Você está louco? Você está falando mal do nosso Pai? Eu não quero ter nada com você. E aqueles anjos começaram a se separar e ficaram todos do lado de Deus. E aquele outro começou usou o resto e ficou do lado do rebelde. Deus ali provou o coração, e nesta hora está escrito em Apocalipse 12: fora daqui. Houve batalha no céu. Os anjos de Deus, fiéis, e os anjos rebeldes, puseram eles fora. Ele foi, você sabe quando você toca uma descarga e faz plá? Eles foram expulsos. Mas ele não foi expulso assim. Tá bom, ele lutou, ele queria o trono de Deus. Vocês vão ver, a palestra que vem em seguida dessa vai fundo nessa sessão. Quando Deus coloca o teste aqui, ele fala de toda árvore, mas daquela não. Deus fez o mesmo teste. Porque muitos pastores, eu já vi alguém falar assim: ai, quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa com aquele Adão. Quem já ouviu o pastor falar assim? Para você ter uma conversa com Adão, possivelmente você vai ter que estar no inferno. Porque a Bíblia fala claramente que Adão não se arrependeu. A Bíblia fala claramente que ele fugiu, ele não se arrependeu, ele pôs a culpa na mulher. Não estou dizendo que ele está no céu ou no inferno. Mas o que eu estou dizendo é isto: você não tem que ter uma conversa em Adão. Você sabia
que a maioria esmagadora, 99,99% da igreja está no pecado de Adão e não sabe? E você está querendo ter uma conversa com Adão? Corrija agora. Então Deus observou, mas chegou o momento, quando todos tinham feito a sua decisão, houve uma expulsão. E aí, este está agora fazendo a mesma rebelião, e Deus está permitindo até o ponto em que a igreja acha que o diabo é Deus. Porque ele tem tanto poder, ele faz tudo o que ele quer. Mas Deus está te observando. Quando todo mundo está pecando, e você fala, não tenho nada com isso, eu não vou fazer isso. Deus disse que não, é não, é não, é não. Não tem jeito, posso ficar pobre. O povo pode achar estranho, eu estou aqui com a minha esposinha aqui, com ela que eu casei, Deus abençoou, vou com ela até o fim, meu coração está fechado para toda mulher deste mundo, estou aqui com meu marido, não importa que tem alguém, eu não estou vendo nada, eu estou aqui, este é o meu esposo, é um exemplo da vida nossa, poderia ir outros exemplos. Fiéis no coração, filhos de Deus. Pode divorciar o quanto quiser, eu vou morrer, vou prestar contas a Deus, eu vou ficar com a minha esposinha, eu vou ficar com meu maridinho e vamos honrar a Deus com a nossa vida. Aleluia! Nunca mais os filhos de Deus estão sendo provados e separados. A quem você vai ouvir? Aqui então no Gênesis 3, houve uma tragédia. Aqueles dois, Adão, que olhava para Deus, andava com Ele, tinha um foco em Deus. Eva começou a ser atraída. Olha, ei, vou ser bem breve agora, vou acelerar. Ela tirou os olhos de Deus. Quando ela tirou os olhos de Deus e olhou para esta voz, esta tentação, ela viu aquela árvore e desejou. Surgiu nela a mesma iniquidade. Porque aquele que contaminou o céu estava ali contaminando pela permissão de Deus, o homem e a mulher. Este mesmo está aqui agora dentro da igreja. E tem um povo dentro da igreja que está gemendo. Está gemendo. Não é, Senhor, eu não quero pecar, mas eu não tenho poder, eu não consigo. Senhor, eu não quero que essas ovelhas pequem, mas Pai, eu falo, mas eles não me obedecem. Tem um povo que o Espírito Santo está te incomodando. Você é um peixe que você está sufocando na água deste mundo. E o Senhor vai lá, em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, ele fala: filhinhos, não ameis o mundo. Tirou o foco aqui e olhou a mesma concupiscência. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Filhinhos, vocês não são daqui, vocês vão embora. Você tem o que comer, você tem o que vestir. Tua casa está boa. Pode passar 1000 casas na tua frente, você não quer. Pelo contrário, não está conseguindo pagar o aluguel da casona? Vai para uma casinha. Você está indo embora. Aí o povo vai falar, está baixando o nível. Você fala, olha, eu estou indo embora. Estou saindo. Aleluia! Você não se importa com o que os outros pensam. E você não vende a sua alma por causa de nada desta terra. Aleluia. Então, eu vou acabar com o evangelho de Gênesis 3. Quando houve a queda, entrou o maior veneno que matou toda a humanidade e nós em Adão. Você vai em 1 Coríntios 15 e você vai ouvir Deus dizer: em Adão, dentro de Adão, todos morrem. E morte significa ser cortado da comunhão. Porque em Gênesis 3, 24, o homem é expulso da presença. Aqui então, vem essa sequência, o pecado. No versículo 15, Deus determina a mesma separação no céu, que Ele fez no céu e na terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça. Deus pregou o evangelho da salvação pela primeira vez. Aleluia! Gênesis 3:15. Deus anunciou o Salvador. Eu vou enviar e ele vai te destruir.
o evangelho foi pregado. Aleluia! Quando você chega aqui, em Gênesis 17, acontece a maldição. Gênesis 21, aleluia! Deus faz o primeiro sacrifício. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Amados, quando vê Israel, antes de Israel, quando Deus começa a falar com Abraão, quando Deus começa a falar na Bíblia, ele encontra alguém, acontece um altar e acontece um sacrifício para poder derramar um sangue provisório até o verdadeiro sangue. Em Gênesis, Deus é o primeiro sacerdote que toma um animal e sacrifica para cobrir o pecado de Adão e Eva. O primeiro evangelho pregado é Gênesis 3,15. O primeiro sacrifício é Gênesis 3:21. Que amor! Que amor! Por isso que eu estou falando, demoraria 1000 anos para explicar o que aconteceu. Então ele diz, quando chega aqui, no versículo 24, não, vamos falar antes, no versículo 19, Deus decreta que o homem agora vai morrer, porque a recompensa, o salário do pecado, que é transgressão, é a morte. E morte não é o corpo no caixão e o corpo no cemitério. Morte é isto que a humanidade e muito da igreja está vivendo. Uma separação de Deus. Tem uma vida de ritual morto. Não leva em consideração a Deus. Por isso que quando eu posso preparar tudo aqui, eu chego aqui, Deus fala outra coisa, eu tenho que me submeter. Deus é vivo, Ele fala o que Ele quer. Eu preparei o que eu quis. Amados, Deus viu todos nós morrermos em um único dia. Toda a humanidade foi separada dele. E Gênesis 3:24, a porta que leva para a árvore da vida foi fechada. O homem agora se tornaria um ser mortal. E ele teria a sua vida na terra com um único propósito: decidir onde ele passaria a eternidade. Todos nós morremos. Mas aí então Deus faz uma promessa maravilhosa, que é o arrebatamento da igreja. Deus prometeu que Ele iria nos ressuscitar. Ele iria nos... E o que significa? Se nós entendemos que morte é separação de Deus, então nós entendemos que ressurreição é reconexão com Deus. Mas acontece que nós fomos destruídos pelo pecado até um ponto que não tinha solução. Deus não tinha como pôr um remendo novo nessa roupa velha. Este vaso tinha que ser quebrado e fazer de novo, e foi isso que Ele fez em Jesus. É outra ministração, porque aí entramos na redenção. Mas aí, pelo menos alguém está vibrando. Glória a Deus, os pequeninos estão vibrando. Amados, aqueles que creem em Jesus passam por um processo maravilhoso, que é morte de cruz. Aonde o velho homem é aniquilado. Agora estou acelerando para valer. E você é ressuscitado. O seu espírito volta a viver. Mas o seu corpo ainda permanece mortal. Este evento chama-se a grande ressurreição. O arrebatamento. Apocalipse 20, capítulo 6, versículo 6. O arrebatamento é a ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 16 ao 18, ele diz: o Senhor vai descer do céu, presta atenção. Os mortos em Cristo, os que dormem no Senhor, morreram em santidade, ressuscitarão primeiro. Vão ter corpos gloriosos. E nós, Paulo escreveu nós, então ele achava que ele estaria vivo. E ele está, né? Em algum lugar, ele está. Nós, os vivos, seremos transformados. Isso quer dizer que este evento único é a restauração para tudo
tragédia que aconteceu em Gênesis. Todos os que creram em Deus e foram santificados pelo sangue de Jesus, andaram na contramão deste mundo, foram desprezados e perseguidos, e partiram. O corpo deles foi para a terra, a alma deles está escondida com Cristo em Deus. Eles vão ressuscitar e entrar. Arrebatamento não é um evento de Hollywood. Arrebatamento é o fruto do penoso trabalho do Messias. Para um povo que é um novo povo, é uma nova criatura que vai entrar no novo céu e na nova terra, aonde o pecado nunca mais vai entrar. E assim no final, quando Jesus reinar aqui 1000 anos, ainda assim vai haver rebelião. Deus vai fazer uma separação. Aqueles que o amaram irão para o céu estar com Ele. E não vão se rebelar, nem nunca mais causar rebelião, porque eles foram purificados, purgados deste câncer, desta lepra aqui, agora. Não vai ser na eternidade. Só que tem 2 destinos. Não sei se o Bispo Niel vai entrar nas 2 ressurreições. Seria muito importante, ou o Bispo João. As 2 ressurreições nós temos que falar. Mas era importante eu trazer a base. Era importante eu explicar para vocês que Gênesis 1 é você, sou eu. Gênesis 3 é você, sou eu. A mesma criação e a mesma queda. E então agora ele fala que em Cristo, agora nós somos a imagem de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a imagem de quem? É a imagem do Pai. Isto quer dizer que em Cristo Jesus nós voltamos ao plano original de Deus. Que Deus nunca desistiu de fazer o homem à sua imagem e semelhança. Aleluia! A nossa redenção em Cristo é algo maravilhoso. É algo que vence tudo isso que você vê. Por isso eu não me importo nem um pingo que esses lugares estejam vazios. Eu não me importo, eu estava tão feliz. Eu falei, vai vir quem Deus quer. Eu não me importo. Se Deus colocou dentro daquela arca 8. E nós sabemos que eles bagunçaram bastante depois, né? Isso nós sabemos. Mas também Deus, antes justo, Ele foi lá em Sodoma e tirou um justo. O resto saiu por causa dele, nós sabemos. Mas desta vez é Enoque. Desta vez, Deus vai preparar um povo que o mundo vai se maravilhar. Um povo que não vai se corromper nunca mais. Porque eles nasceram de Deus, para Deus. E é assim que este ministério se formou. Um povo que entendeu. Porque eles estavam vivendo esta verdade. E aqui, então ele diz, que ele gerou em Jesus filhos de Deus que são a imagem e semelhança do primeiro que caiu na terra e morreu para gerar uma multidão. Eles são obedientes a Deus, 100%. Eles são submissos a Deus, 100%. Eles temem a Deus, 100%. Eles se submetem e reverenciam a Deus. E reconhecem Ele como Deus. Eles não questionam a Deus. Eles entendem. Se você está escrevendo, escreve o que eu vou te dizer. Os verdadeiros filhos de Deus, eles entendem como que eles foram separados de Deus. E eles fazem o caminho de volta. Aleluia. Mateus 16, 23. João 14, 31. O Espírito Santo veio para nos dar entendimento, para nos convencer do pecado. Você acha que o pecado é adulterar? O pecado, ele diz em João 16, aqui no versículo 6, do 9 em diante, é não crer. Se você crer no que eu estou te falando, tua vida tem que mudar hoje. Doa quem doer. Mas se você não crer, não vai adiantar nada. O Espírito te convence do pecado que é não crer. Ele te convence da justiça de Deus. Sabe qual é a justiça de Deus? Deus é justo, Ele julga o pecado. Ele enviou Jesus e Ele julgou Jesus naquela cruz. Ele esmagou Jesus. Ele pegou o meu pecado e pôs em Jesus e esmagou Ele. Sofreu
a ira de Deus por mim. Eu sou louca de viver em pecado? E anular o sacrifício? E dizer para alguém que você entra no céu do jeito que você está, do jeito que você quer? Sou louca? Em um momento, quem dera fosse hoje, Deus pode me levar embora. E toda a mentira que eu falei ficou aqui. E eu estou no inferno. Os que ressuscitaram, eles não brincam com Deus. Eles sabem que eles podem morrer. Porque o anjo habitou na presença de Deus eternidades e eternidades adorando a Deus todo dia, adorando a Deus todo dia, adorando a Deus. Um dia entrou a iniquidade. Eu sou louca? E se eu morrer hoje? Vou repetir o erro? Viver em santidade? Santidade, uma hora aparece um negócio que me interessa, eu falo, quer saber? Estou aqui perdendo tempo. Aquele pastor fez, aquela pastora fez, aquele irmão tão abençoado fez. Deus não deve estar se importando, não. Porque a terra não abriu e engoliu. Você acha que Deus não está se importando? No céu eles acharam isso e na terra o povo está achando isso também. E nós temos sido exemplo de vergonha. Temos envergonhado o nome de Jesus. Sendo uma igreja que vive como o mundo, que fala o que o mundo fala, faz o que o mundo faz, não há luz. O nome de Jesus tem sido envergonhado, ele tem sido enfraquecido. Mas Deus vai levantar um povo. Eu quero ser este povo, doa quem doer. Eu quero ser este povo. Eu posso morrer hoje. Eu quero voltar. Os filhos de Deus sabem que eles foram separados, mesmo dentro da igreja, amados. Se descobriu que você estava no caminho errado, você pega, volta e sai correndo. Ainda fala para o povo, vamos embora, nós estamos no caminho largo. Vamos voltar para o caminho estreito, é cruz, tem que morrer, tem que sair fora. Aleluia. Meu Pai, eu imploro a Tua misericórdia neste dia. Primeiro pela minha vida, sabendo de onde o Senhor me tirou e nunca mais querendo voltar. Que o Senhor me capacite, Senhor, a permanecer, andando em humildade, em temor do Senhor até o meu último suspiro, em total obediência. Mas eu oro por todos os que estão aqui. Que, Senhor, segundo a eleição deles, que Tu mesmo os escolhestes para serem santos e irrepreensíveis diante de Ti. E no Teu grande amor, Tu escolhestes cada um deles para serem filhos de Deus por Jesus Cristo. E eles foram escolhidos não agora, desde antes da fundação do mundo. Senhor, meu Deus, que nenhum deles se perca. Mas que o mesmo Espírito Santo que sempre convenceu todos do pecado e da justiça, que Tu julgas o pecado. E Ele diz, a justiça é esta, eu volto para o Pai e não me vereis mais. Querendo dizer em Gênesis 3,15, eu prometi que o Salvador viria. Jesus está dizendo, eu vou executar a redenção, a salvação, e eu vou para o Pai e a promessa de Deus agora está cumprida. E Ele convence do juízo. Não se engane com o príncipe deste mundo. Ele está solto, mas ele já está julgado. E se você seguir este falso Jesus, 2 Coríntios 11, este falso evangelho, e este mentiroso, este espírito que faz passar para o Espírito Santo, mas só retetar e profetizar e dançar e nada de arrependimento. Você, ele diz, o príncipe deste mundo está julgado. A mesma separação do céu está acontecendo na terra. Os verdadeiros filhos de Deus estão sendo escolhidos agora. Nesta geração, a última geração, agora Deus vai esmagar. O juízo está na porta. O arrebatamento é a promessa de Deus de nos levar de volta para eles com um corpo glorioso que nunca mais vai morrer. Quem deseja? Eu desejo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Desejo que a tua alma também tenha. E agora vocês apertem os cintos, porque o que vocês vão ouvir agora vai comprovar para todos nós o perigo que nós estamos correndo nestes dias.
de acharmos que estamos seguindo uma coisa e estamos seguindo outra. Amém. Eu agradeço a paciência de todos de me ouvirem. E que o Senhor Deus, o mesmo que nos criou, nos redimiu e nos trouxe aqui, esteja confirmando estas palavras e trazendo vida, luz e revelação a todos vocês. Nós estamos indo embora. Tudo nesta terra, quer seja bom, quer seja ruim, na verdade, só de bom aqui é só o que Deus pode fazer na nossa vida. Vai passar. Mas os que amam a Deus vão permanecer para sempre. Amém. Muito obrigada. Shalom, shalom, shalom. Fui obediente?